Seja bem-vindo a mais um podcast gravado diretamente da minha cozinha. Por esse motivo eu tô gravando um pouquinho mais baixo. E é isso aí, vamos que vamos. Nesse podcast eu vou falar sobre pandemia, né? Olha só que coisa, né? Sobre pandemia, porque ninguém mais está falando sobre isso. Então acho que quando ninguém mais, ou pelo menos quando a grande maioria das pessoas não está mais falando, é que é a hora de falar sobre isso. Porque eu gostaria de falar do impacto social que esse negócio trouxe, porque eu tenho a nítida impressão que, assim, tudo mudou depois, tá tudo diferente de alguma forma, e eu vou tentar explicar nesse programa, porque é o seguinte, pelo menos isso aconteceu comigo, e eu ando percebendo que eu acho que isso anda acontecendo com mais algumas pessoas, que é meio que perder, não é bem essas, não é bem essas palavras no que as pessoas estão pensando, mas é meio que perder a disposição para a sociedade, meio que perder a disposição, é meio que perder a fé na sociedade mesmo. Não é só que a maioria das pessoas não pensa necessariamente com essas palavras, mas é isso. É meio que uma falta de esperança no coletivo, vamos colocar assim. Eu senti isso na minha vida pessoal. Eu lembro que até 2020 eu tinha meio que uma certa esperança velada assim na sociedade. Não, as coisas estão melhorando, as coisas vão ficar melhores. Não era bem isso. Era mais um assim, tá tudo bem, entendeu? As pessoas não são... As pessoas... Vale a pena conviver com as pessoas, entendeu? Viver em sociedade é uma coisa boa, entendeu? Na verdade, eu lembro que desde essa época... na verdade, eu já andava... Eu já andava meio capengo, assim, com a sociedade como um todo. Um puto papo de adolescente, meu pela sociedade. Cara, é isso aí. Eu fiz esse podcast sem fazer roteiro nenhum, então vai desse jeito mesmo. Eu, na verdade, não estava feliz com a sociedade. Tanto que quando saiu aquele filme lá do Coringa, na época eu gostei muito porque eu realmente me senti comunicado com aquele filme, que é bem estranho vindo de um filme de Hollywood. Mas se eu tinha gostado do filme é porque no fundo eu não estava gostando muito. Eu lembro que desde essa época eu já, no fim, desde essa época eu já não gostava da maioria das pessoas. Só que eu estava conseguindo fazer o meu. Eu tinha trancado uma faculdade que eu não gostava, tinha começado um EAD e tinha um emprego que me permitia ter mais tempo para pensar na minha vida. E tava com a ideia, ainda tô, de estudar para concurso. Só que quando você começa, você tem mais ânimo, né? Mas a questão é a seguinte: eu comecei isso e a minha ideia era assim, ok, a maioria das pessoas são chatas, a maioria das pessoas é complicado, a maioria das pessoas não vale a pena realmente você ter que ter o contato necessário só para fazer as coisas. Tanto que sempre que eu falava alguma coisa mais séria, mais pessoal, era na internet. Porque eu sempre tive esse filtro natural de não falar mais, não tentar ter uma conversa mais profunda com as pessoas pessoalmente. Só que até aí tudo bem, era só ficar no meu canto e tava tudo certo. Aí com a pandemia começou a vir uma invasão de liberdade que você não podia mais escolher. Primeiro, você não podia mais... Aliás, não foi primeiro, foi meio que tudo de uma vez. Do nada você não podia mais ter o direito de ir numa academia,
Do nada você não tinha mais o direito de poder caminhar por aí ao ar livre, tranquilo. Do nada você, qualquer lugar que você fosse, você tinha que usar uma máscara, senão essas mesmas pessoas que nunca se importaram com você iam te olhar torto. Sabe? Do nada pessoas que, pelo menos na minha visão, já não eram flor que se cheirasse, que é a maioria das pessoas. Agora, só que antes essas pessoas falavam no canto delas, pelo menos, elas respeitavam a minha individualidade. Quando chegou essa pandemia, nem isso mais. Nem isso mais, e essas mesmas pessoas que alardeavam individualidade, você cuida da sua vida que eu cuido da minha, não sei o que, foram as primeiras a querer pôr ordem, a querer mandar em você, a querer decidir o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, a se fechar para o diálogo, essas pessoas que tanto falam de diálogo. Se bem que não são necessariamente essas pessoas que eu estou falando, mas porque as pessoas, no modo geral, elas também não eram assim. Só que elas eram pessoas que... A maioria das pessoas, elas não são engajadas politicamente, só que elas são meio difíceis de lidar. A pessoa média, ela não é um esquerdista da UFSC, só que ela também não é um cara do nosso meio. Ela não é engajada. Só que ela é uma pessoa que ela tem algumas crenças, geralmente limitadas, e são pessoas que você tem que meio que entender qual é a dela para conversar com ela. Só que até aí tudo simples, porque pelo menos era um tipo de gente que você conseguindo meio que colocar uma máscara social, você conseguia conversar com essas pessoas tranquilamente. Só que depois que chegou esse estado de pandemia, de repente começou a ser muita exigência para você simplesmente ter que interagir com essas pessoas, com essa massa amorfa que não tem lado político. E no começo meio que foi indo, né? Acho que todo mundo meio que se deixou levar. Só que conforme a coisa foi se estendendo, foi ficando cansativo isso. E indiretamente eu comecei a associar, caralho, não tá dando para viver direito. Claramente eu consigo ver que são coisas que não estão funcionando. Só que antigamente, por exemplo, eu vou usar um exemplo besta. Quando eu comecei a trabalhar, em 2019, tinha uma mulher que trabalhava comigo, e daí ela brincava, porque você tem que comer de 3 em 3 horas, não. E daí eu pensei, não, né, tá errado. Mas eu não vou falar nada. E era assim, esse foi só um exemplo. Se alguém tinha alguma coisa que você simplesmente não acreditava, você podia simplesmente fingir que concordava com a pessoa e seguir a sua vida do seu jeito. Depois disso, depois dessa pandemia, não tinha mais como. Não tinha como você simplesmente não seguir o que a pessoa queria que tu seguisse. Porque, por exemplo, exemplo tosco, a maioria das pessoas acredita que comer de 3 em 3 horas emagrece. E é porque ela está comendo de 3 em 3 horas que ela está emagrecendo. Isso é errado. Tem um fundo de verdade, mas é errado. Não é por causa disso que a pessoa está emagrecendo. Mas antes você podia simplesmente não entrar em discussão com a pessoa e seguir a sua vida, do seu jeito, fazendo a sua dieta. Só que, por exemplo, um exemplo máscara. Até hoje eu não sei se funciona ou não, porque nunca teve diálogo. E toda vez que alguém colocava essa pauta na mesa, essa pessoa já era ostracizada, porque a maioria das pessoas são assim. Elas, quando enxergam um ponto como certo, você não pode criticar, você não pode contestar. Só que antes era só você ficar quieto, e era por isso que eu ficava quieto. Ah não, tá, eu não vou discutir, ficava quieto, seguia minhas coisas. Só que nesses casos não dava. Só que assim, no começo eu fiquei e decidi, ok,
vai durar umas 2 semanas, umas 4 semanas, as coisas vão voltar ao normal. Aí tá bom. Foi durando meses, meses e meses, e aí eu comecei a perceber, caralho, eu não tenho nem a oportunidade de ter um diálogo para ver se, para decidir, porque na minha cabeça não funciona, por exemplo, máscara. Não tem nem oportunidade de ter um diálogo. É só um grupo de pessoas mandando você fazer tal coisa e você tendo que obedecer. E como se não bastasse isso, tem a mídia, tem propaganda, e são sempre os mesmos canais dizendo o que você tem que fazer e cala a boca. Eu comecei a ver isso e eu comecei a sentir um pouco de asco pela maioria das pessoas. Porque eu percebi que. Primeiro eu percebi que as pessoas não são tão. Eu perdi um pouco de medo também. Porque eu era uma pessoa que eu não falo fobia social, mas eu tinha um certo complexo de inferioridade. Porque eu sempre achava que as pessoas de alguma forma eram mais espertas do que eu. E quando eu percebi que todo mundo começou a seguir a mesma narrativa, a pessoa não conseguia nem contestar aquilo, eu percebi que não, talvez não. Talvez as pessoas não sejam tão espertas quanto eu acho que elas são. E eu nem estou dizendo, eu não estou entrando no mérito se funciona ou não. O problema é que a coisa ela foi perdendo a uniformidade com o tempo. Porque além dessas máscaras, essas pessoas defenderam lockdowns, essas pessoas defenderam. Elas simplesmente defenderam algo porque todo mundo estava defendendo. Só que dessa vez, porque quando é um futebol, quando é um funk, quando é uma festa, quando é um BBB, você meio que consegue ignorar. Mas quando é uma coisa que impacta diretamente na sua vida, você não pode ir para uma academia, você não pode sair caminhar ao ar livre sem ter algum idiota te criticando. Quando é isso, quando a tua liberdade é aviltada dessa forma, aí não tem como, depois de alguns meses, você não começar a sentir um certo ódio das pessoas num geral, da sociedade no geral. E eu ando percebendo que não sou só eu. Muita gente, eu sou um rato de internet, passo muito tempo na internet, e muita gente anda tendo esse mesmo sentimento. Eu vi esses comentários na internet um dia de um cara que falou que ele nunca foi de querer mal a ninguém. Só que depois de 2 anos de pandemia, com as pessoas não só forçando lockdown, não só forçando máscara, até culturalmente, ainda por cima forçando vacina e ainda por cima criticando se você quer escolher a vacina que você vai usar. Ah, tá bom, é obrigatório? Tudo bem, eu vou tomar que eu acho menos pior. Não, você não pode escolher vacina, senão você é sommelier de vacina, que não sei. Ou seja, eles te forçam a tomar o negócio e você não pode nem escolher, e as pessoas apoiaram isso. E ele estava comentando isso e ele falou, depois disso, cara, não tem mais como sentir dó das pessoas. Só que ele não tinha se vacinado. Então ele estava falando no sentido de. Ele estava falando no sentido de. Sei lá, se as pessoas começarem a morrer por causa das vacinas, ele não ia sentir empatia nenhuma. E eu vi isso num fórum gringo, para ver como é um evento global. Que os caras da gringa também, esse cara gringo, né, ele comentou que ele nunca foi um grande fã da sociedade ou da humanidade. Só que depois da pandemia ficou insuportável, as pessoas enlouqueceram de um jeito que parece que elas não tinham mais capacidade de raciocinar logicamente. E eu pensei, caralho, eu tô sentindo isso também. Eu tô com esse sentimento. É meio que uma perda, é meio que uma perda de empatia com a maioria das pessoas. Que eu lembro que antes eu tinha uma certa empatia natural com as pessoas.
mais aflorada, mas eu tinha uma tendência maior a considerar as pessoas naturalmente boas. Só que hoje eu simplesmente não consigo mais ter empatia assim, pelas pessoas. A empatia que eu tenho é muito menor, entendeu? Ela existe, mas ela é muito menor. Eu não sei, eu não. É como se. É como se as pessoas começassem a se fuder. Isso realmente não me abalasse mais. Mas mais que isso, se eu precisasse ganhar dinheiro fodendo as pessoas, por exemplo, sei lá, eu virasse um vereador, um governador e recebesse uma proposta para ganhar uma bolada, e para isso eu ia ter que, sei lá, passar umas leis que não fudeu o povo daquele lugar, cara, hoje eu ia fazer sem peso na consciência, coisa que eu ia ter há uns anos atrás, porque eu não consigo mais ver as massas como uma coisa positiva, com esperança, porque não foi um fator, foi uma série de fatores que me mostrou que as pessoas elas são putinhas, daquele que mente melhor, daquele que manipula melhor, daquele que tem mais força, tem mais poder. Porque olha só o tanto de merda que aconteceu que mostra que as pessoas realmente nasceram para ser otárias. E não adianta, você não vai conseguir convencer as pessoas a serem pessoas melhores ou a terem mais bom senso. O máximo que você pode fazer é usar essa estupidez delas a seu favor para você virar um vereador, virar um governador, virar um traficante, virar um... não sei. Usar essas pessoas como massa de manobra para você conseguir poder, basicamente. Porque, olha só, a série de acontecimentos que começou que me fez perceber que as pessoas elas não têm um pingo de dignidade. É só você manipular as pecinhas certinho que as pessoas vão cair que nem pato e ninguém vai falar nada. Ó, 2020 começou a pandemia, beleza? Ah, fecha tudo, tranca tudo, fica em casa, beleza? Fez isso, era para ser 2 semanas para achatar a curva. De repente não era mais 2 semanas porque não achatou a curva, ou eu não sei, eles não falaram mais dessa curva. Ninguém contestou. Continuou com esse negócio por meses. Ninguém contestou. Se você ia na academia, onde é tudo, por mais que você higiene, cara, é uma academia. Se você quer tanto ficar em casa, se você quer tanto se proteger desse vírus, não vai para academia. É um ambiente lúdico, é um ambiente onde você quer extravasar, é um ambiente onde você não quer ficar pensando nisso. Se você está com tanto medo, não vai para academia. Mas não, sempre tinha que ter um otário para ir na academia com essa fralda no meio da cara e querer que você usasse essa merda também. Ou seja, o cara ele não consegue ter o discernimento de se ele acha que ele tem que se proteger, ele não vai nos lugares. A não ser que seja muito essencial. Por exemplo, eu entendo exigir máscara, eu entenderia exigir máscara num hospital, entenderia exigir máscara, sei lá, em um ambiente formal, em um ambiente onde as pessoas precisam ir. Mas sei lá, pra mim, depois de uns 2 meses, só hospital e... Só hospital mesmo que deveria exigir o uso de máscara. O resto, não, a maioria das coisas, loja, essas coisas, você vai se você quiser. E eu acho que nem os funcionários tinham que usar. Porque o funcionário, ele tá lá, ele tá trabalhando para ganhar uma porra de um salário mínimo,
E ele teve que ficar com aquela merda na cara, sendo que ele é obrigado a estar lá, porque é o ganha-pão dele, ele não quer estar lá. Ele não devia usar. Devia ser obrigatório só para quem entrava na loja. Porque a pessoa que está entrando na loja escolheu ir lá. O funcionário não, ele precisa trabalhar. Só que é o oposto. O que eu mais vi desde 2020 é restaurante exigindo máscara de garçom, exigindo máscara sei lá, do povo que trabalha no restaurante. E um bando de ricão, um bando de classe média alta, jantando, coisando, cheio, né? Restaurante lotado, cheio de gente fazendo esse tipo de merda. E são os mesmos tipos de pessoa que levanta da mesa, bota a máscara, paga o garçom, sai de máscara, entrava no carro de máscara e ia dirigindo de máscara. Ou seja, você via claramente que essas pessoas eram burras. Elas não estavam fazendo sentido. Só que por causa dessas pessoas, se eu quisesse ter um subemprego, se eu quisesse ser um garçom para fazer uma renda extra, eu ia ter que usar essa fralda no meio da cara. Tá vendo? Não tem como você ter empatia por uma sociedade desse jeito. Mas vai além. Por causa desses lockdowns, a economia começou a se fuder. E quem é que começou a se fuder por causa dessa economia? Quem é jovem. Porque daí não tem menos emprego, com menos emprego fica mais difícil você juntar dinheiro pro futuro. A previdência está falida, então você não vai se aposentar se você é jovem, ou seja, você não pode se aposentar, você não tem esse direito, porque a previdência faliu. Você não consegue emprego, porque se conseguir um emprego que paga hoje o equivalente, qualquer empreguinho, qualquer subemprego pagava o equivalente a 3 mil reais hoje, há 10, 15 anos atrás. Hoje você consegue um emprego que paga 1.000, 1.200, que não compra nada, um emprego assim. E se você não mora com os pais, se você mora com os pais mesmo assim, você vai juntar pouco dinheiro. Ou seja, você não tem direito à previdência, você não tem direito a um salário digno. As pessoas que defendem essas merdas querem que você trabalhe para elas, usando essa fralda ridícula na cara, enquanto essas mesmas pessoas que defenderam essas medidas gozam livremente aí, usam essas máscaras da forma mais estúpida possível, usaram. E desde 2020 isso. E foram 2 anos disso. Nesse meio tempo você tem um cara que é bandido, um cara que simplesmente fudeu com a economia do país, que virou presidente. O cara era, primeiro que, assim, para você virar um presidente você tinha que ter no mínimo uma formação intelectual muito bem fundamentada. Não necessariamente diploma, mas você tinha que ter uma formação intelectual básica. O cara não sabia ler e ele vira presidente. E daí as pessoas deixam ele na presidência por 20 anos porque a Dilma era só um ventríloco dele. Quando ele sai e entra outro cara, eu tenho um lampejo de esperança. Caralho, as pessoas elas têm um pouquinho de bom senso de trocar de cara, e se esse cara novo que entrou agora começar a fazer merda, elas não vão colocar o cara que fez merda durante 20 anos. Se o Lula fez muita merda e o Bolsonaro fez muita merda, beleza, elas vão colocar outro cara. Não, elas vão pegar o mesmo cara que fez merda durante 20 anos e vão colocar lá de novo. Elas não vão simplesmente, ok, Lula deu merda, vamos tirar ele. Bolsonaro fez merda, vamos tirar e vamos colocar um terceiro. Não, a gente vai pegar um cara que fez merda durante 20 anos e vai colocar lá de novo. Aí,
Isso tudo, você olha para tudo isso e você pensa, não tem como ter empatia pelas pessoas. Elas são burras. Aí você olha quem faz sucesso na música, você olha quem faz sucesso na arte, e são pessoas burras. Ou muito inteligentes que sacaram que o mundo é composto de pessoas burras e resolveram ganhar dinheiro com isso, como um Felipe Neto da vida. Mas então tá. Aí, como se não bastasse tudo isso, sabe quando é que eles resolvem colocar fim na pandemia? Não é na base do diálogo, não é na base do bom senso. O Putin coloca o pau na mesa e fala, ó, seguinte, eu vou invadir esse país aqui e eu quero que vocês se fodam. Aí eu não sei por que eles resolveram acabar com a pandemia exatamente nesse momento, mas eu acho que eles perceberam que se eles continuassem fazendo essa masturbação mental de pandemia, o Putin simplesmente ia chegar e falar, bom, vocês ficam brincando de peste negra aí que eu vou começar a dominar o mundo aqui, beleza? Aí eles falam, não, o que tá acontecendo? Não, ele vai vir um... Galera, a pandemia acabou, não precisa mais usar máscara, tá tudo certo. Agora vamos atacar o Putin, porque senão ele vai dominar o mundo e ele é literalmente Hitler. E daí, as pessoas fizeram, e eu chuto que foi isso que fez a pandemia acabar. Ou seja, a pandemia acabou porque um cara chegou e falou, vou meter a porrada nesse país e eu quero que todo mundo que tente impedir se foda. Todo mundo se cagou de medo, ninguém fez nada e o mundo voltou ao normal. Por quê? Pela violência, olha só. Então, e não bastasse isso, você tem pessoas que realmente são honestas, você percebe claramente que ela é honesta, só que ela fala o que ela pensa. Então você tem um monarca da vida sendo cancelado por falar uma frase, uma mãe falei sendo cancelado por falar uma coisa que qualquer tiozão de bar fala muito pior. É claro, ele pegou pesado, ele falou umas merdas bem grandes, mas assim, ele falou. As pessoas, elas colocassem 1/10 de energia para desmoralizar um monarca da vida, ou um Arthur Duval da vida, se elas colocassem 1/10 dessa energia para contestar um Lula, para contestar um Klaus Schwab, para contestar um Biden, mas elas fazem isso? Não. Elas prestam atenção nessas coisas? Não. Por quê? Porque elas são burras. É isso que eu estou falando. Eu não consigo mais sentir empatia pelas pessoas, porque elas são burras. E para mim, gente burra é que nem um animal. É pior do que um animal, porque o animal, ele nasceu daquele jeito. Ele nasceu daquele jeito. Um gato, ele nunca vai aprender matemática, filosofia, português, porque ele é um gato. Mas até um gato aprende o básico, aprende a... Por exemplo, eu tenho um gato e ele mia bastante, mas até ele sabe que quando todo mundo vai dormir, ele não tem que ficar miando, e ele para de miar. Um gato tem mais inteligência que um funkeiro. Um gato, ele entende que quando as pessoas estão dormindo, ele não vai ficar miando na casa inteira. Um ser humano não consegue fazer isso. Entende? Quando um animal é menos estúpido que um ser humano, vale a pena ter empatia por esse ser humano? Não vale. Não vale a pena. É o que eu tô falando. Eu acho que não sou só eu. Talvez eu saiba verbalizar isso de uma forma melhor, mas eu acho que muita gente que realmente tem um mínimo de senso crítico e que deveriam ser as pessoas que carregam a massa nas costas, estão abandonando o barco.
Porque a sociedade sempre foi assim. Ela sempre foi carregada nas costas por algumas pessoas extraordinárias. A maioria das pessoas são medíocres. Algumas pessoas extraordinárias sempre carregaram a humanidade nas costas. Só que essas pessoas hoje, ou seja, leia-se pessoas extraordinárias, que têm bom senso, que contestam as coisas, que olham, por exemplo, uma academia fechada, que sabe, pessoas que têm o bom senso de perceber que não faz sentido você fechar lojas e comércios por meses enquanto deixa bares abertos. Essas pessoas perceberam que não vale a pena tentar usar o bom senso e trazer a massa para a luz, trazer as pessoas para o bom senso junto com elas, porque as pessoas já estão, acho que um ponto sem retorno. Ah, mas acabou agora a pandemia, que não sei o que. Acabou porque eles perceberam. O cara indiretamente chegou para eles e falou o seguinte: vocês brincam aí de peste negra que eu começo a dominar o mundo aqui, beleza? Vocês brincam de peste negra aí que eu invado a Ucrânia aqui, beleza? Então mexeu com o brilho dos caras e por isso que a pandemia acabou. Ele não falou isso diretamente, só que indiretamente foi exatamente isso que aconteceu. E dito isso, as pessoas que em tese arrastariam a humanidade para frente, essas pessoas elas não estão conseguindo. Tem dois, acho que as pessoas se dividem, essas pessoas que são extraordinárias e arrastariam a humanidade por um relâmpago de lucidez. Uma parte das pessoas está percebendo que isso é impossível, porque as pessoas estão numa narrativa de Klaus Schwab, uma narrativa de Biden, uma narrativa de Lula, uma narrativa de G1, de CNN, as pessoas estão nessa narrativa institucionalizada. Então parte dessas pessoas ainda está tentando acordar essas pessoas, sem sucesso, porque já tem uma narrativa institucionalizada que fisgou o gado. Então seria como se de um lado se tivesse um pescador e de outro um sistema super complexo de pesca em um navio enorme, enquanto o cara está numa cabininha com uma varinha de pesca. Então parte dessas pessoas ainda está tentando fisgar as pessoas para a lucidez, sem sucesso. E a outra parte, e eu arrogantemente vou me colocar nessa parte, foda-se, dessas pessoas, largou de mão, percebeu que não tem como, e simplesmente perdeu a vontade. Perdeu a vontade de fisgar as pessoas pela lucidez, perdeu a vontade. Então, eu estou percebendo uma tendência, as pessoas que são mais engajadas, elas têm uma clareza mental maior, têm um QI maior. Essas pessoas sempre vão se dividir em pessoas ruins e pessoas boas. As pessoas ruins, elas são engolidas pelo establishment, tipo um Felipe Neto da vida, e são usadas, não o Felipe Neto, eu já vou chegar lá, mas assim, pessoas inteligentes, mas que são ruins, que querem ganhar em cima dos outros, são engolidas pelo sistema e são usados pelo sistema, puta papo esquizofrênico, mas está fazendo sentido. São engolidas pelo sistema e são usadas, e elas sabem que estão enganando as pessoas, mas vão continuar enganando porque elas estão ganhando dinheiro com isso e é isso que elas querem. Das pessoas boas, eu acho que nunca antes na história teve uma debandada tão grande de pessoas que poderiam tentar trazer as pessoas para a lucidez, debandando e se tornando também pessoas ruins, ou pessoas que simplesmente decidiram que realmente o mundo é assim mesmo, que as pessoas não vão nunca
colaborar, as pessoas nunca vão chegar no momento de lucidez. E o número de pessoas inteligentes que querem simplesmente usar as pessoas medíocres para vantagem própria está aumentando, enquanto o número de pessoas inteligentes que continuam tentando convencer as pessoas medíocres a ter um pingo de senso crítico e perceber a merda que está acontecendo no mundo, essas pessoas elas não estão conseguindo. E todas as vezes que elas tentam isso, elas se fodem. Então, as pessoas, a maioria das pessoas, eu sinto isso, a maioria das pessoas que teria como ajudar, tá largando de mão e ou só se tornou uma pessoa mais egoísta, usando a inteligência dela para ajudar só ela e a si mesma. Ela e a si mesma é foda. Para se ajudar apenas. Ou ela tá decidindo, ok, não dá para ganhar dinheiro honestamente, a gente tá numa crise fodida, só tem um bando de idiota e parece que a única forma de ganhar dinheiro é enganando esses otários. Então a impressão que eu tenho é que muita gente está desistindo de tentar fazer as coisas honestamente e tá sucumbindo assim, tá? Quer saber? Foda-se. Otário foi feito para ser enganado, eu sou inteligente, eu vou enganar. Tipo um Felipe Neto. Eu já ia chegar, porque que ele fez? Ele era um desses caras. Ele era o que um monarca é hoje. Ele era em 2010. É claro que ele não falava uma puta coisa inteligente, mas ele falava algumas verdades que assim, ele era um contraponto para a cultura da época, que era Restart, Justin Bieber, que assim, era uma cultura que já era emasculante. Ele foi esse contraponto e deu certo por um tempo, mas ele começou a perceber que era disso para pior. Aí acabou Restart, Justin Bieber, Restart acabou, Justin Bieber continuou fazendo sucesso e começou a vir youtubers cada vez piores. Ele viu aquilo e ele percebeu, ok, as pessoas elas gostam de consumir coisas burras, então eu vou fazer conteúdo burro pra gente burra. Resultado, mais de 30 milhões, 40 milhões. O cara já era rico, mas provavelmente quintuplicou o patrimônio dele quando começou a pintar o cabelo. Esse é um exemplo de gente que percebeu que não vale a pena tentar trazer lucidez para as pessoas. É muito mais vantagem usar essa inteligência para sugar os recursos dessas pessoas do que para ajudar elas. E essa é uma tendência que eu tenho a impressão que depois de 2020 se tornou muito mais globalizada. Porque eu ando lendo ultimamente muito mais comentários no sentido de eu nunca fui um grande fã das pessoas, mas depois dessa pandemia eu realmente peguei um asco enorme da maioria delas. E, bom, é isso aí. Só para finalizar, porque basicamente eu tive que ir no banheiro cagar, então eu tive que interromper o podcast, mas só finalizando, essa tendência, ela tem, vamos combinar que ela tem, por mais que sou um negócio pesado, por mais que sou um negócio, por mais que quando eu fale isso eu sou meio, sei lá, meio arrombado, meio pau no cu, cara, vamos combinar que são 40 anos vendo gente seguindo o caminho correto, tomando no rabo. É um bom tempo vendo gente fazendo faculdade,
estudando, se fudendo, não ganhando nada em troca por causa disso. São anos vendo música boa não ser reconhecida. São anos vendo gente estudando, sendo ridicularizada. O cara que é estudioso na escola, ele é visto como um exemplo a ser seguido? Não. Ele é visto como um otário. Se vê que tem uma razão para isso, mas não vou falar nisso nesse podcast. Mas de qualquer forma, o cara que é casado e sustenta uma família e leva chifre, o errado é ele, o otário é ele. O cara que tenta resolver as coisas pelas leis é visto como frouxo. E as leis não ajudam esse cara. Então vamos combinar que são os 40 bons anos onde fazer as coisas do jeito errado dá mais resultado do que fazer as coisas do jeito certo. A sociedade está implorando. A sociedade, uma mulher peituda, pelada, implorando para ser esporrada no meio da cara. A sociedade é uma mulher peituda, pelada, gostosa, implorando para levar porra na cara. Porque já são décadas e décadas e décadas de uma sociedade que premia gente que faz merda. Não recompensa quem faz coisas boas e pune pequenos deslizes, como por exemplo falar sobre nazismo bêbado, ao invés de punir caras que roubaram o país por mais de 20 anos. Você olha para uma sociedade dessa e você pensa, eu quero que esse povo se foda. E eu vou trabalhar ativamente para que esse povo tome no rabo, se isso me der dinheiro. Agora eu te pergunto, é errado pensar assim? Eu acho que não. Não é errado. As pessoas permitiram que a sociedade invertesse o valor das coisas. As pessoas que arcam com as consequências disso. Agora, Но там даже нам будет грустно. Вы можете не верить, но в Париже тоже говорят на русском. И нам не надо передышек. И как говорят, есть вещи на порядок выше, слышишь? Но мы до сих пор не понимы. И то ли горе от ума, то ли горе от умбы. Разодеть пелерин и подать в объятия фройлен. Париж мой вкусен, но там нас не ждут и мискузи, мадам. Разодеть пелерин и падать в объятия фройлен. Москву я французу не дам, как и Питер, мискузи, мадам. Мискузи, это же не по-французски. Бля, не тот язык.